Chegou a hora de ir embora da Alemanha. Mas e aí? O que a gente faz? Quais são as burocracias que a gente precisa fazer? E quem a gente tem que avisar sobre isso? Hoje a Glória tá de volta para nos ensinar o passo a passo de como encerrar a sua vida aqui na Alemanha. E a Glória vocês já conhecem, ela é brasileira e é advogada aqui na Alemanha há mais de 20 anos. E ela sabe muito e ensina muito pra gente aqui no Alemanizando. Então vamos lá! Então tá, Glória, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Alemanizando. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, ir embora da Alemanha. Muitas pessoas vêm para aqui, né, viver na Alemanha, brasileiros e estrangeiros, e não conseguem se adaptar, né, à Alemanha, seja por diversas razões, né, o clima, a burocracia na Alemanha, a saudade da família no país, né, para a pessoa que vive aí no Brasil, muitas vezes a cultura da gente, né, acostumada, a família tá ali sempre unida, junto. E muitas pessoas não conseguem se adaptar e querem voltar para o Brasil ou para o seu país de origem, seja aí o estrangeiro que vive aí nos Estados Unidos, na Ásia. E muitas pessoas se questionam, o que eu tenho que fazer agora, depois, né, quando eu tenho uma decisão de voltar para o meu país de origem. Sim, motivo para ir embora não falta, né? A gente aqui no Alemanizando sabe disso, né? Mas, assim, para ir embora aqui da Alemanha tem uma série de coisas, uma série de passos que a gente tem que fazer, assim como a gente fez quando a gente foi embora, né, do Brasil ou do país que a gente estava morando antes de vir para cá. E eu sei que o documento principal para a gente ir embora da Alemanha é o Abmeldung, né? Que é se inscrever, descadastrar do país. Porque quando você vem para a Alemanha, você tem que fazer o Anmeldung, que é o registro na prefeitura, na cidade onde você reside, que a partir desse registro você está oficialmente morando na Alemanha. Então, quando você vai embora, deseja ir embora da Alemanha, você precisa fazer o cancelamento do seu registro na prefeitura, que é o Abmeldung em alemão. E aí, esse documento a gente tem um prazo para fazer, tem que fazer logo antes de ir embora? Como que funciona isso? Da mesma forma como você tem um prazo para fazer o MED, a partir do momento que você está vivendo aqui nesse país, na Alemanha, você precisa se registrar para começar todos os seus direitos e obrigações aqui na Alemanha, o Abmeldung também tem prazo. Então, é sempre melhor quando você tomar a decisão de sair da Alemanha, de não morar mais na Alemanha, o ideal é você, antes de sair da Alemanha, uma semana, até um prazo de uma semana antes da sua data da sua viagem, você já poderá comunicar aqui para a autoridade competente, onde você fez o seu registro aqui na Alemanha, você poderá se informar, fazer um agendamento para fazer o Abmeldung de forma presencial, diretamente na autoridade, ou enviando, em alguns casos, o e-mail. Em algumas cidades você consegue fazer tudo isso de forma online, através do portal que eles têm, vocês conseguem fazer isso de forma digital. E nesses lugares que dá para fazer de forma digital, eu posso fazer o Abmeldung depois que eu for embora? Eu tô lá sentada no Brasil, eu voltei para o Brasil, posso fazer o Abmeldung digitalmente? Pode sim. Você tem um prazo, então, uma semana antes da data que você irá sair da Alemanha ou até 2 semanas após você ter saído já do seu país, né? Saído aqui da Alemanha. Então, você poderá estar, por exemplo, no Brasil, enviar um e-mail informando que você não está vivendo mais na Alemanha, enviar de preferência um comprovante da sua passagem, em alguns casos as autoridades solicitam, então você irá receber um comprovante do seu Abmeldung, do seu cancelamento de registro aqui na Alemanha. Cuidado, existem muitos casos de pessoas que fazem esse Abmeldung, esse cancelamento de registro, e não recebem um comprovante. É importante que você solicite sempre um comprovante do seu cancelamento de registro aqui na Alemanha. E esse documento é realmente obrigatório fazer? Obrigatório. Não pode ir embora e não fazer isso? Existem muitas pessoas que, infelizmente, não têm conhecimento, então saem da Alemanha, não fazem o registro, né, do cancelamento, e tem várias consequências aí, que iremos falar sobre isso ao longo do nosso vídeo. Não deixe de assistir o vídeo até o final para você saber quais são essas consequências. Inclusive, já vamos aqui falar que se você está querendo ir embora da Alemanha ou querendo vir morar na Alemanha, o escritório da Glória pode te ajudar prestando aí vários serviços, entre tradução, documentação, ajuda para encontrar antepassados alemães. Se você quer fazer a sua cidadania alemã, vocês fazem absolutamente tudo para ajudar os brasileiros a estarem na Alemanha ou irem embora da Alemanha. Todo tipo de assessoria jurídica oferecemos para você que vive no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Inclusive, muito importante, qualquer lugar do mundo, se você está assistindo isso de outro lugar que não é nem o Brasil nem a Alemanha,
pode ser interessante para você também. E como sempre, todas as informações sobre a Glória estão no comentário fixado e na descrição desse vídeo aqui, para você não ficar por aí com dúvidas jurídicas, né? Se você tem uma dúvida jurídica, um problema jurídico, procura a Glória. E sim, o Abmeldung, ele é então o documento mais importante, né? Você não pode ir embora sem fazer ele, mas ele não vai resolver tudo, né? Ele não é um documento mágico coringa. Então, na prática, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos aspectos de uma vida burocrática adulta, né? Então, vamos lá, por exemplo, para o imposto de renda. Como que funciona para a pessoa que vai embora? Como que fica o último ano fiscal dela aqui? O Finanzamt vai continuar me cobrando o imposto de renda depois que eu já estiver indo embora da Alemanha? Como que funciona isso na prática? Muitas pessoas acreditam que a partir do momento que elas deixam de trabalhar numa empresa, automaticamente a empresa irá resolver todos os problemas. Muitas pessoas pensam, não, preciso fazer o UPMED, um cancelamento do meu registro. Na prefeitura, não preciso fazer meu cancelamento na Receita Federal, que é o Finanzamt aqui na Alemanha. No seguro, porque a minha empresa vai cuidar de tudo isso. É importante, claro, existem casos de empresas que oferecem esse tipo de serviço, ajudam aí um funcionário com todas essas burocracias. Mas é importante que você tenha sempre a comprovação disso. Então, o ideal é você realmente fazer o UPMED, o cancelamento do seu registro aqui na prefeitura, e você entrar em contato com todas as instituições, todos os lugares que você fez contratações, né, de contrato para telefone, para água, para luz, para aquecedor, academia de ginástica, seguro de saúde, para a Receita Federal, faça toda essa comunicação de forma escrita, registrada, para você ter todas essas comprovações. A partir do momento que você tem o UPMED, o cancelamento do seu registro na prefeitura na Alemanha, você tem uma exceção à regra aqui da Alemanha, para fazer o cancelamento de todos os seus contratos, que muitas pessoas não sabem disso. Eu tenho um contrato da academia, muito acontece isso na prática, as pessoas vão embora da Alemanha e não cancelam o contrato da academia, de ginástica, esporte que eles fazem aqui, e depois descobrem futuramente que estão chegando cobranças na casa dessa pessoa, no apartamento, e depois já tem que pagar uma dívida altíssima. Cuidado, isso não funciona de forma automática, você tem que solicitar esse cancelamento, e a partir do momento que você tem o UPMED, o cancelamento da prefeitura, o seu registro da prefeitura, porque você se mudou para um outro país, você tem aí um privilégio, uma preferência para fazer o cancelamento de forma excepcional, que você não precisa cumprir, na maioria dos casos, o prazo aí para respeitar o aviso prévio, né? Você poderá cancelar de forma imediata. Isso é importante que você saiba, primeiramente. Então, voltando à sua pergunta referente à Receita Federal, é importante que as pessoas saibam que a partir do momento que você veio aqui para a Alemanha, você estava trabalhando para uma empresa como funcionário, então você tem essa obrigação ainda fiscal de pagar o seu imposto, que geralmente é descontado diretamente da sua folha de pagamento, né? Descontado aí diretamente pelo seu empregador. Então, você só tem a responsabilidade de fazer a declaração de imposto de renda, né? No ano, você sabe que você, a partir, por exemplo, de 2025, você ainda trabalhou completamente na Alemanha. Então, 2026, você tem um prazo aí para enviar a sua declaração de imposto de renda. Então, referente ao ano 2025. Então, você terá também o direito a receber restituição, caso você venha receber alguma restituição da Receita Federal. Caso você não esteja mais na Alemanha, não queira tratar diretamente dessa burocracia, né, você poderá deixar um contador responsável para cuidar dessa questão da declaração sobre imposto de renda. É importante que você saiba que, ao fazer um cancelamento do seu registro na prefeitura na Alemanha, você não estará mais registrado o endereço seu aqui na Alemanha. Mas isso não significa que, na prática, você deixará de receber cartas no seu endereço onde você morava aqui na Alemanha. Então, muitas pessoas cometem essa falha, Elissa. Elas cancelam o seu registro na prefeitura e não avisam ali, não fazem a mudança de endereço oficialmente para as instituições e as empresas onde elas têm contratos, e elas continuam recebendo cartas em casa, muitas vezes com conta, com cobranças ali a serem pagas, ou cartas importantes de algumas autoridades da Alemanha que a pessoa precisar resolver algum tipo de problema, ela acaba perdendo os prazos porque ela não sabia daquela carta. Então, aquelas cartas, como não estará mais constando o endereço, o nome dessa pessoa lá na caixa do correio, essas cartas irão voltar para todas as empresas e instituições que enviaram cartas para vocês, mas não significa que você não terá a obrigação de pagar por determinada conta que você tiver que pagar futuramente. Por isso que acontece, o que você tem que fazer na prática? Fazer o cancelamento do seu registro, e existe aqui na Alemanha
uma possibilidade de você requerer de forma online no site dos Correios aqui na Alemanha. Eu vou deixar aqui o link, a gente vai deixar aqui o link para vocês. Vocês poderão solicitar a alteração do endereço de vocês para que todas as vezes que vocês tiverem que receber uma carta no endereço antigo de vocês, que essa carta seja reencaminhada para alguém aqui que você tenha na Alemanha de confiança. Às vezes um antigo colega de trabalho, um amigo, um parente que esteja ainda morando na Alemanha, então as cartas serão reencaminhadas para essa pessoa durante um certo tempo. Então é importante, quando você receber essas cartas, você diretamente comunicar para essas empresas, para esses locais, essas pessoas que enviaram as cartas para vocês, que vocês fizeram o cancelamento do registro de vocês na Alemanha, que vocês não moram na Alemanha, e fornecer os dados de vocês no país que vocês estão, na cidade que vocês estão morando no Brasil. Ou então solicitar que as cartas sejam enviadas de forma digital, que hoje em dia é possível solicitar isso, que vocês recebam só as cartas de forma digital. Então as cartas deixarão de ser enviadas para o endereço de vocês antigo. É possível, por exemplo, deixar o seu escritório como se tivesse uma procuração. Aí eu deixo a permissão, eu vou embora da Alemanha e deixo a permissão para vocês lidarem com absolutamente tudo. Existe isso? Isso, existe sim. Muitas pessoas deixam, às vezes, um contador sendo responsável pela questão da Receita Federal, responsável por receber as cartas. Ou muitas vezes nossos clientes deixam a gente como responsável para cuidar de todas as cartas que forem enviadas ali para o endereço da pessoa. Isso é possível. Tá, então, um parente, um amigo, alguém de confiança, é importante deixar sempre alguém aqui sendo responsável por receber essas cartas até as cartas pararem de ser enviadas, né? Mas para que elas parem de ser enviadas, você precisa, claro, comunicar, como eu falei antes, né? Para que as cartas sejam enviadas de forma digital para você no seu endereço de e-mail. Tá, então sobre o imposto de renda, a gente basicamente tem que avisar, assim como a gente falou naquele vídeo, né, sobre a saída definitiva do Brasil, aqui também tem que avisar o Finanzamt que a gente foi embora, e para isso serve o Abmeldung. A gente faz o último imposto de renda e avisa para o Finanzamt que acabou. É isso? Isso. Algumas vezes, como a gente falou no início do vídeo, algumas vezes o próprio empregador faz isso, né? Eles fazem um cancelamento ali diretamente na Receita Federal, e algumas vezes não. Então é importante que você repasse essa informação para a Receita Federal. E tem aqueles casos importantes das pessoas que elas não trabalhavam diretamente como funcionárias aqui na Alemanha por empresa, mas elas tinham uma sociedade, ou elas trabalhavam como autônomo. Então, se você trabalhava como autônomo, como freelancer na Alemanha, não vai pensar que automaticamente a Receita Federal saberá que você não mora mais na Alemanha. Então, isso é muito importante, vocês tenham cuidado, que mesmo que vocês venham morar em outro país, seja o Brasil, qualquer lugar, outro lugar que não seja mais a Alemanha, se vocês continuarem a ganhar aqui na Receita, através da Alemanha, né, através do trabalho de vocês como freelancer, como autônomo, se vocês continuarem a receber rendimentos na Alemanha, vocês continuarão sendo responsáveis, tendo responsabilidade fiscal na Alemanha. Aquelas pessoas também que têm investimentos aqui na Alemanha, né, que trabalham como freelancer, como autônomo, mesmo estando em outros países, continuam tendo responsabilidade fiscal. Então, se vocês não querem ter responsabilidade fiscal, vocês têm que comunicar para a Receita Federal para fazer o cancelamento e não poderão receber rendimentos aqui diretamente da Alemanha. Tem que fechar tudo. Acabou, vai embora. Tá. E na prática a gente faz o quê? Manda um e-mail para a Receita Federal? Geralmente vocês poderão sim entrar, às vezes mandar uma carta, às vezes tem um site que você consegue fazer essa comunicação de forma online, ou manda um e-mail para a Receita Federal. Tá, perfeito. Mas é fácil do que eu esperava, porque o nosso próximo ponto é uma coisa que eu já anotei no sistema lá, que é o seguro-saúde, e no meu seguro tem um botão lá, que é tipo, cancelar esse seguro-saúde. Parece bem prático. Nunca cliquei porque, né, eu não quero cancelar. Mas isso é uma coisa que a gente precisa cancelar também na hora de ir embora, né? Não vai cancelar automático. Sim, muito importante essa informação. Aqueles casos das pessoas que vêm aqui para trabalhar na Alemanha num período da Saisonarbeit, que a gente fala aqui em alemão, né? Num período por temporada, a pessoa que vem trabalhar na sorveteria, nos restaurantes no verão, na primavera. Então, assim, muito importante que vocês saibam. Você veio para a Alemanha, você está registrado um seguro de saúde aqui na Alemanha. Saiu da Alemanha, tem que fazer o cancelamento, que é o primeiro também no seguro de saúde. Porque se você voltar para o Brasil, ficar no Brasil durante vários meses, retornar novamente, você teria que pagar todos os meses que você não esteve também na Alemanha. Você será cobrado também nesse período. Então, na prática, quem vem para cá trabalhar por temporada tem que, toda vez que chega aqui, contratar o seguro-saúde? Quando vai embora no final da temporada, cancela? Sim, quando volta, contrata de novo. Com certeza. E tem aqueles casos do próprio empregador que não faz esse cancelamento, porque quando você faz
deixa de trabalhar em empresa, que você está trabalhando, por exemplo, num período só de 6 meses, normalmente a empresa ajuda e informa para o seguro para fazer o cancelamento, mas muitas vezes essas empresas não avisam para o seguro-saúde. Aí as cobranças continuam, né, porque você está registrado no seguro, e depois eu tive muitos casos de clientes que me procuraram nossa empresa, porque foram embora para o Brasil e depois, quando retornaram, verificaram que estavam vários meses sendo cobrado para o seguro, e você tem realmente que comprovar que você fez o OPMED, você fez o cancelamento da prefeitura, para você não ter que pagar durante esses meses. E quem não tiver o comprovante, aí realmente terá problema. Tá, então com o OPMED, mesmo que você não tenha feito direitinho o cancelamento de tudo, você consegue provar. Não, mas eu fui embora. Isso, eu fui embora. Mas é importante, algumas causas, dependendo da instituição, eles aceitam, mas é importante que você faça, então, o cancelamento de todos os contratos que você tiver, né? Como a gente falou no início, seguro-saúde, cancelamento conta bancária, em alguma coisa, questão assim de luz, telefone, água, internet, celular, tudo que você tiver em conta, faça o cancelamento. Não se esqueça nesse detalhe importante. E uma outra coisa que é importante também é que a gente vivendo aqui, a gente está contribuindo para a aposentadoria, né? E o que acontece quando a gente vai embora? Daí a gente já fez um videozinho pro Instagram falando sobre quem vai embora em menos de 5 anos, que é uma dica quentíssima, mas eu queria que a gente falasse também um pouco mais sobre quem ficou aqui bastante tempo, né? Então, vamos primeiro para alguém que nem fechou os 5 anos de trabalho aqui e vai embora, pode sacar a aposentadoria todinha, né? Quando você vem para a Alemanha para trabalhar, então, automaticamente você tem a obrigação de pagar alguns direitos sociais. Então, nisso está incluso também a sua aposentadoria. Então, diretamente está sendo descontado aí do empregador, né, todos os seus direitos sociais. Então, você está contribuindo também, proporcionalmente, dependendo do valor que você recebe de salário, para a sua aposentadoria aqui na Alemanha. Então, você está registrado no sistema público, né, de aposentadoria. Se você não permanecer mais que 5 anos aqui na Alemanha, e você decidir, por exemplo, depois de 4 anos e meio, decidir voltar para o Brasil, qualquer país é seu de origem, você poderá solicitar a restituição de todos esses valores pagos. Muitas vezes são valores bem altos, dependendo do salário que você teve. Por exemplo, no último cliente que a gente teve, ele conseguiu mais de 20 mil de restituição, 20 mil euros, no período que ele trabalhou aqui na Alemanha. Dependendo do caso, você consegue um valor realmente alto. Então, isso é importante que você saiba. Se você trabalhou mais de 5 anos aqui na Alemanha, e depois de 10 anos, por exemplo, você decidiu voltar para o Brasil, esse tempo não estará perdido, porque existe um acordo entre o Brasil e a Alemanha, que o tempo que você contribuiu aqui para a Alemanha, por exemplo, irá contar com o tempo de contribuição no Brasil, e esses tempos irão ser somados, então você não terá esse prejuízo, vamos dizer, referente ao tempo que você contribuiu na Alemanha. Isso é importante que as pessoas saibam, né? Referente a tempo, mas referente a valores também. Vamos dar um exemplo prático, né? Eu estou aqui faz 12 anos, eu contribuo para o sistema público de aposentadoria e eu voltei para o Brasil com 13 anos, né? Quando eu me aposentar lá na frente, quando eu for uma senhorinha, eu vou receber a aposentadoria do Brasil e o dinheiro eu vou receber daqui também alguma coisa ou nada? Essa dúvida é mega importante. Muitas pessoas têm dúvida como funciona essa questão da contagem, do prazo, né, de contribuição e da questão do dinheiro que você contribuiu. É importante que as pessoas saibam que existe uma diferença na prática muito importante. Quem contribuiu no Brasil, por exemplo, 10 anos, pagando para o INSS, né, para o Sistema de Previdência Pública do Brasil durante 10 anos e depois veio para a Alemanha e trabalhou durante 10 anos, contribuiu aqui também 10 anos, esse tempo, 10 anos lá e 10 anos aqui, irá contar para o tempo de contribuição para o país onde você deseja se aposentar. Por exemplo, eu quero me aposentar no Brasil. Se você cumprir o mínimo exigido para se aposentar no Brasil, por tempo de contribuição, você poderá usar o tempo de 10 anos da Alemanha e se aposentar no Brasil. Mas é feito um cálculo de acordo com o que você contribui no Brasil, é feito de uma forma proporcional. E da Alemanha do mesmo jeito. Então, conta os 10 anos do Brasil, você quer se aposentar na Alemanha, o tempo de contribuição vai contar, mas proporcionalmente o que você pagou na Alemanha. Só conta o tempo. Por isso que é o ideal, eu sempre recomendo para os nossos clientes que desejam assessoria na parte de previdência, né, de aposentadoria, que você não deixe continuar contribuindo no seu país de origem. Por exemplo, se você trabalhou 10 anos no Brasil,
continue contribuindo no Brasil e na Alemanha, para que você tenha o direito futuramente de ter 2 aposentadorias. Aposentadoria no Brasil e aposentadoria na Alemanha, que você terá muito mais vantagem futuramente. Tá, interessante. Eu acho que, na verdade, esse conteúdo tá faltando aqui. A gente nunca fez um vídeo só sobre aposentadoria, né? Que essa questão do tempo versus valores de dinheiro, ela é um pouco confusa, né? A gente pode fazer um vídeo só sobre aposentadoria. Vocês já podem aproveitar, mandar e enviar as dúvidas de vocês para a gente tirar todas as dúvidas no nosso próximo vídeo. Mas, enquanto isso, a gente continua falando, então, sobre ir embora da Alemanha e sobre benefícios, né? E aqui na Alemanha, a gente tem aí uma série de benefícios que a gente pode ter direito. E eu queria saber o que acontece com isso na hora de ir embora, né? Então, por exemplo, a gente tem o Kindergeld, que é o dinheiro que os pais recebem por cada criança que tem em casa. Tem, por exemplo, o Bürgergeld, que é para a pessoa que não tem nenhum trabalho, recebe essa contribuição essa ajuda do governo, né? O seguro-desemprego. Também. O que acontece quando a pessoa vai embora? A pessoa está lá com seus 2, 3 filhos, tem que fazer o quê? Tem que avisar para quem que não vai mais pegar Kindergeld, por exemplo? Excelente questionamento. Muitas pessoas, quando vêm morar na Alemanha, elas têm direito, quando têm filhos, a receber uma ajuda social, uma ajuda do governo para cada filho. Se a pessoa está tendo problema financeiro, ela ficou, na verdade, desempregada, ela tem direito a receber o seguro-desemprego. Ficou mais de um ano desempregada, já não tem mais direito a receber o seguro-desemprego. Ela tem direito a receber um benefício aí social para esse tempo que ela está ali após o seguro-desemprego, ela tem que receber uma ajuda ali financeira para continuar sobrevivendo aqui financeiramente na Alemanha. Então, todos esses direitos sociais você perde a partir do momento que você não está morando mais na Alemanha. Para ter o direito de receber esses direitos sociais, você tem que comprovar que você está residindo na Alemanha. Saiu da Alemanha, você perde seus direitos. Claro que tem aquelas pessoas que estão saindo da Alemanha por questão temporária, né? Precisa cuidar de uma questão de saúde, um problema familiar, e não está mais 6 meses longe da Alemanha, então é importante que você justifique e informe para as autoridades competentes para você não ter aí a perda dos seus direitos sociais. É a mesma coisa que esse do visto, abrindo parênteses, você lembrando que tem um visto para viver aqui na Alemanha, visto no familiar, um visto de trabalho, você não poderá se ausentar mais 6 meses da Alemanha, senão você perderá e o seu visto precisará requerer novamente. Até aquelas pessoas que têm um visto permanente. Muitas pessoas pensam, tem um visto permanente para viver na Alemanha. Eu obtive, após 5 anos que eu permaneci na Alemanha, eu consigo visto permanente aqui. Então, eu já tive um visto permanente, eu não vou perder mais nunca. Não, calma, não confundem visto permanente com obtenção da naturalização alemã. Quando você obtém a naturalização alemã ou a nacionalidade alemã, você não perde o seu direito de viver na Alemanha. Se você só tem um visto permanente, você perderá sim, se você se afastar mais de 6 meses da Alemanha, com algumas exceções. Algumas pessoas já sabem, por exemplo, quem tem um visto aí do cartão azul, que é o Blue Card, você pode se afastar até 12 meses aí da Alemanha. Claro que não pode se afastar mais que 12 meses, senão você perderá. Então, quem não tem não é um caso de exceção, não poderá se afastar mais de 6 meses da Alemanha. Eu super não sabia disso. Eu tenho meu visto permanente, eu achei que agora eu podia fazer o que eu quisesse. É importante saber. Achei errado. Sim. Vamos cuidar disso, você está na presença alemã. Vamos sim, eu tô tentando, mas eu tenho um problema que o meu pior inimigo é o meu contador. E ele não tá fazendo os documentos que eu preciso, mas vai dar certo. Esse ano a gente vai conseguir. Tá. Mas aí sim, eu não faço a menor ideia, por exemplo, de pra quem que eu tenho que falar que eu não preciso mais do Kindergeld, por exemplo. Entendi. Ótimo. Aqui na Alemanha tem uma instituição que cuida da questão do Kindergeld, que é o Família Kasse. Então, a Família Kasse cuida do Kindergeld, Elterngeld. Então, você tem que informar. Geralmente, você recebe em casa, quando você está recebendo aí a ajuda da criança, né, do Kindergeld, que é ajuda financeira para cada criança que você tem aqui na Alemanha, você recebe uma carta informando que você está recebendo esse benefício, tudo de forma escrita. Quando vocês receberem essas cartas, as autoridades, guardem tudo, eu sempre falo para meus clientes, numa pasta, não joguem fora, não deixem danificar essa carta, porque todas essas cartas, é importante que vocês registrem tudo isso na pasta de vocês, para quando vocês saírem da Alemanha, fazer esse cancelamento. Tem muita gente, tenham cuidado, que vão embora da Alemanha, esquecem de fazer o upgrade, o cancelamento do registro aqui na prefeitura e continuam recebendo as ajudas sociais, seja seguros-emprego para as pessoas que trabalhavam, começaram a receber seguros-emprego, vão embora, continuam recebendo no Brasil o seguro-desemprego, o ajuda de curso para criança, que é o Kindergeld, não avisam, depois fica um bolado aí de meses
E às vezes anos recebendo, depois a autoridade descobre e vocês têm que devolver tudo isso. É mega importante que vocês tenham cuidado com isso. Não podem, vocês têm que fazer o cancelamento, informar, vejam na carta que vocês receberam quem é o Família Casa, a instituição responsável por vocês, na cidade de vocês, informem por escrito ou por e-mail, por telefone que vocês fizeram aí o cancelamento e façam realmente o cancelamento para vocês deixarem de receber esse benefício. E num exemplo prático aqui, de alguém que tá indo pela maldade. Né? Eu tenho meu emprego, aí eu fui demitida, eu peguei o meu seguro-desemprego. Vou receber seguro-desemprego por 1 ano. Eu também tenho 2 filhos, eu recebo Kindergeld. Aí eu falo assim, não, eu perdi meu emprego, eu vou embora da Alemanha. E aí eu não aviso pra ninguém, não faço nada. Vou lá pro Brasil, minha conta tá aberta aqui, eu tô recebendo o Kindergeld, tô recebendo o seguro-desemprego, tô usando esses serviços pra mandar dinheiro internacionalmente pra lá e pra cá. E estou vivendo lá no Brasil com vários euros, né? Na prática, o que acontece quando o governo da Alemanha perceber isso, eles vão me cobrar retroativo que eu devolva tudo. Mas e se eu ficar no Brasil e nunca mais voltar na Alemanha? O que acontece? A Receita Federal poderá descobrir, sim. A do Brasil daí? Não, a Receita Federal da Alemanha. A Receita Federal da Alemanha poderá descobrir que você está recebendo essa ajuda financeira do Estado e a instituição, né, o competente para o pagamento desses benefícios poderá descobrir sim também. E possa ser que você receba sim uma carta, uma comunicação no Brasil. Já tinha casos de pessoas que falaram, vai receber realmente aqui na minha casa a comunicação. Como eles podem descobrir isso? É importante que você saiba que, por exemplo, se você está fazendo transferências internacionais, né, de um banco para o outro, do banco seu no Brasil, do seu banco da Alemanha, onde você recebe o seu dinheiro para o Brasil, os bancos financeiros no Brasil, como a Receita Federal, têm o direito a solicitar informações aqui da Receita Federal da Alemanha, de algumas instituições bancárias. Eles se conversam. Quando descobre como sim, tem direito a essa comunicação para comprovar a questão de infração em relação a benefícios. É importante que você tenha um cuidado em relação a isso. E na prática, então, é uma dívida que só vai aumentar. Só vai aumentar. Então, é importante que as pessoas saibam. Você está recebendo seguro-desemprego, o que acontece na prática com o seguro-desemprego? Você tem que entrar em contato com a agência do trabalho aqui na Alemanha e informar, realmente comprovar que você está recebendo seguro-desemprego e não está trabalhando para outra pessoa. Estou recebendo seguro-desemprego. Mas eu comecei nesse período de seguro-desemprego que estou recebendo, que eu sei que eu iria receber durante 1 ano, eu comecei a trabalhar de forma autônoma, freelancer, para outra instituição, outra empresa aí no exterior, e não comuniquei para a Receita Federal. Posso? Não pode. A partir do momento que você está recebendo, tendo qualquer outro tipo de rendimento, você precisará comunicar para a agência do trabalho, porque esse valor será calculado para verificar o que você tem que receber, o que você tem direito a receber seguro-desemprego. Comecei a trabalhar para outra empresa, então não poderá também receber mais o seguro-desemprego. Então, a partir... mas eu quero ficar uns 3, 4 meses no Brasil, posso continuar recebendo seguro-desemprego? Não, você não poderá continuar recebendo. Você tem que comunicar para a agência do trabalho aqui na Alemanha que você deseja ficar no Brasil, porque você, geralmente, a agência do trabalho, ela bloqueia esse período que você vai ficar no exterior. Mas aí eu tenho uma exceção. Aí eu tenho um cartão azul, que o cartão azul permite você, em alguns casos, se afastar mais de 6 meses, que a gente falou, e você está aqui recebendo alguns benefícios. Mas você tem o cartão azul que te permite, europeu, que permite você viver em outro país, e você está ali procurando um trabalho em outro país. Então, assim, você pode justificar isso sim, aqui para a agência de trabalho, que você está aqui desempregado, recebendo segundo-desemprego e tentando um trabalho em outro país. É importante que você sempre se comunique. É importante que você sempre comunique para a autoridade aqui competente, porque em alguns casos você poderá continuar assim recebendo benefício. Tá. Então, na prática, existe o jeito certo e o jeito errado de ir embora da Alemanha. E saindo da Alemanha do jeito errado, a consequência é dívidas, basicamente, né? Mas se eu sair desse jeito errado e ficar com dívida e tudo mais, e aí um dia eu quiser voltar para a Alemanha, esse tipo de dívida e de saída errada vai me atrapalhar no meu processo de retorno para a Alemanha, se eu quiser voltar? Com certeza. Eu já tive vários casos de pessoas que saíram da Alemanha, não fizeram um cancelamento do registro na prefeitura, o primeiro que a gente informou, e depois de 1 ano, 2 anos, voltaram para a Alemanha. E assim que eles fizeram o registro, a prefeitura que seria fazer o registro para ter direito a abrir conta bancária, para ter o seguro de saúde, para receber o seu salário, né, pago pelo seu empregador, tudo isso precisa ser um registro aqui na Alemanha. Então, aí se registraram normalmente, depois na Alemanha, e depois receberam cartas de várias instituições cobrando aí essas dívidas antigas.
Tá, entendi. Eu acho que a gente cobriu basicamente todos os tópicos aqui, né? Então a gente tem que fazer o Abmeldo, tem que avisar para todas as instituições que a gente está indo embora individualmente, basicamente. A gente pode deixar um amigo, um familiar ou uma contadora, advogada no seu caso, como responsável para receber cartas enquanto a gente estiver nesse processo. E quando a gente tem o Abmeldo feito, e a gente precisa cancelar coisas como academia, por exemplo, né? Que o meu contrato, por exemplo, é de 1 ano, mas se eu tenho o Abmeldo, eu posso cortar naquele momento. Isso, você tem direito, na maioria dos casos de contratos, você tem direito de fazer o Sonderer Kündigung, chama em alemão, que é uma exceção à regra para você fazer aí a rescisão do contrato por justa causa, né? Porque você está se mudando para outro país, então você não tem como, por exemplo, continuar ir para uma academia de esporte, né? Ou não tem necessidade de continuar pagando no apartamento a luz, a água, o aquecedor, porque você não está morando mais naquele país. Mas é claro que algumas instituições, algumas empresas têm seu tipo de contrato com algumas exceções, mas é importante que você veja realmente o que diz a regra da Alemanha, que você tem o Sonderer Kündigung, então a exceção aí para você fazer o Kündigung, a exceção do contrato de forma imediata. Então, com o Abmeldon, todas as portas se abrem para a pessoa poder ir embora com tudo certinho, sem ficar com dívida, sem ficar com pendência com o financiamento e tudo mais. É isso. Aí depois que a pessoa desejar retornar para a Alemanha, é só fazer novamente o registro na prefeitura e terá todos os direitos aqui, normalmente na Alemanha. Tá, entendi. Tem alguma outra dica que você gostaria de dar sobre ir embora? Você viu a questão do banco, né? Você escreveu a dúvida em relação ao banco, com o que acontece com minha conta bancária, eu quero continuar recebendo aqui algum investimento, alguma aplicação que eu tenho aqui na Alemanha, eu tenho uma empresa, um sócio, né, com sócio aqui na Alemanha, eu poderei manter minha conta bancária aqui na Alemanha? Dependerá do seu caso concreto. Geralmente você tem que informar para o banco que você quer fazer, que você fez o cancelamento, que você não tem mais o registro na prefeitura, porque normalmente os bancos eles não aceitam você ter uma conta bancária aqui. Mas se você comprovar, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu consórcio, eu não sou mais residente na Alemanha, mas eu tenho um endereço de uma firma aqui na Alemanha, eu quero continuar recebendo esse dinheiro da firma na Alemanha, então você poderá sim manter uma conta bancária na Alemanha. Em alguns casos, por exemplo, você tem um parente, alguém que você quer manter um registro seu naquele parente mas você tem que fazer de forma pela lei, né? De forma honesta. Você quer manter 2 endereços, você quer voltar para o Brasil, mas quer manter um registro na Alemanha na casa de um parente, irá visitar a Alemanha a cada 2, 3 meses ou 2 vezes ao ano, então você poderá manter uma segunda residência na Alemanha. Com muito cuidado, você tem que ver a questão das consequências em relação a isso, que a gente começou sobre a questão das consequências em relação a pagamento de imposto, né? É importante que você saiba. Mas muitas pessoas preferem manter, às vezes, um registro, sim, continuar com o registro na Alemanha. Muitas vezes, pelo caso que a gente começou, que a pessoa às vezes tem um vício permanente, não quer perder, que não pode ficar mais 6 meses longe, afastado da Alemanha, tem que provar que está aqui, não tem um endereço, e que está visitando aqui na Alemanha, né, há menos de 6 meses para não perder esse direito do visto. Então, aquelas pessoas que querem obter a naturalização alemã, que precisam comprovar aí também o tempo mínimo para conseguir a obtenção da naturalização alemã, que também são 5 anos. Então, se você ficar afastado mais 6 meses, você perde seu direito. Para não perder, as pessoas continuam com o registro. Mas atenção, você não poderá estar com o registro num local aqui na Alemanha se realmente você está frequentando aquele lugar, seja de forma esporádica, né, visitando algumas vezes por ano. Mas você precisa comprovar que você está realmente viajando, assim, né, visitando aqui a Alemanha, para não perder seus direitos, porque você não poderá manter nunca o registro aqui numa casa, num apartamento de uma pessoa, sem realmente você estar frequentando aquela casa ou aquele local. Entendi. Esse que você falou que tem que fazer de forma honesta, né? É válido lembrar que a gente pode manter a conta bancária aqui e ir embora, mas a gente, assim como no Brasil, eu vim embora do Brasil, se eu tivesse deixado a conta bancária lá e tudo mais, tem que continuar, ou recebendo rendimentos, tem que continuar pagando imposto, declarando imposto e tudo mais. Então, se você vai embora da Alemanha e deixa uma conta aberta aqui com dinheiro, com rendimento, tem que lembrar que você vai continuar tendo que lidar com as burocracias daqui também, além do lugar onde você foi morar quando foi embora da Alemanha, né? Isso. Então, assim, dá pra simplesmente fechar tudo e ir embora e nunca mais olhar pra trás, ou dá pra deixar algumas pendências, né? Isso. Mas aí, Zinha, não deixaria nenhuma pendência sem ter realmente uma pessoa com uma procuração para lidar para mim, seja contador, seja a Glória, claro que eu deixaria para você, né? Mas eu não deixaria nada aberto sem uma pessoa responsável, eu acho complicado. Sim,
Então, acho que a gente tirou todas as dúvidas aqui sobre ir embora. Me conta aí embaixo, você quer ir embora da Alemanha? Eu sei que tá aí uma grande tendência de ir embora da Alemanha, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado quem tá a fim de começar aí esse ano de 2026 já com outros destinos, né? E a gente volta num próximo vídeo, que talvez seja sobre aposentadoria. Vamos ver, vamos conversar aí sobre tópicos. Se você tiver outra sugestão de tópico, já deixa aqui embaixo também. E um tema interessante que eu lembrei que agora está sendo muito discutido aqui na Alemanha, a questão da obrigação do serviço militar. É interessante a gente comentar sobre isso, até fazer talvez um vídeo sobre isso. Mudou agora a lei a partir desse ano. Quem tem filho aí, principalmente no meu caso, quem tem filho que irá completar 18 anos esse ano. Meu filho completou agora 18 de janeiro, agora sábado. Então, os jovens que completaram os 18 anos, eles irão receber uma carta em casa, perguntando de forma voluntária se eles têm interesse ou não se alistar. Então, assim, está sendo muito discutido aqui, né, pelos políticos, sobre a questão de voltar a ter a obrigação do serviço do serviço militar aqui, né, do listamento militar, que antigamente era obrigatório na Alemanha, que agora não é mais obrigatório. Então, muitas pessoas vêm questionando sobre isso, perguntando, tirando essa dúvida, eu não quero que meu filho corra o risco de ter que prestar serviço militar. Então, muitas pessoas têm esse questionamento falando, eu prefiro voltar para o Brasil, que eu não quero correr esse risco, porque está tendo uma tendência de haver uma mudança para deixar isso como obrigatório mesmo, o serviço alistamento militar aqui na Alemanha. Tá, então aí já é um motivo para ir embora. Pessoa, mãe de meninos de 18 anos, pode ficar de olho nisso já. Tem que completar 18 anos. Os mais velhos, é claro, tem que ter obrigação, que já tem mais de 18 anos, mas quem tem filho com menos de 18 anos tem a chance aí, caso isso venha acontecer, de voltar para o Brasil. Tá. Bom, a gente pode... Eu já tô com várias dúvidas aqui, mas a gente pode falar disso em outro vídeo. Tá. Interessante. Beleza, se você tiver dúvidas sobre isso, também já deixa aqui embaixo pra gente conseguir tirar todas as dúvidas sobre um assunto que tá aí quentinho, né? Muito. Bom, Esse ano, mudança esse ano. Mudou dia 1º de janeiro isso, né? Começou a valer. Complicado, mas eu quero te agradecer mais uma vez por ter tirado todas as dúvidas. Como sempre, eu também aprendo muita coisa aí. E a gente se vê num próximo vídeo para conversar sobre outros assuntos aí. Até a próxima. E não esquece que todas as informações sobre a Glória estão aqui embaixo. Então vai lá contratar o escritório dela. Não fica passando perrengue na Alemanha. Isso, não esqueça de mandar as dúvidas de vocês sobre esse vídeo e sobre o vídeo referente à aposentadoria. Aqui na Alemanha, queremos fazer novos vídeos sobre esses temas. Então até lá. Tchau. Tchau, tchau.